Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. E nós estamos contemplando os grandes livramentos que Deus deu a quem resolveu assumir, quem verdadeiramente, decididamente confiou em Deus. O Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. E diz mais, citei o versículo 1, o 2 diz: como estão os montes à roda de Jerusalém, à volta, assim está o Senhor em volta do seu povo. Queridos, é um momento muito estratégico de Satanás, porque ele procura colher, ele observa tudo para encontrar a brecha, a porta do medo. O grande problema, o maior problema do momento é o medo. Sei que somos criticados e muito criticados, mas é o que diz o próprio Deus. Quando abrimos as Escrituras, sabemos que o Deus da criação é quem fala. E contemplando então, voltando a Daniel, Daniel agora já não está debaixo de Nabucodonosor, já passou o seu tempo, agora é o rei Dario. E Dario observa muito Daniel e vê que ele é um jovem excelente, vê que ele é correto, ele é literalmente de uma conduta ilibadíssima, espetacular. Então o rei pensa: vou pôr esse jovem como um supervisor, ele vai ficar sobre todos os do meu reino, e aí eu vou ficar tranquilo, porque ele é honesto, ele é sincero, ele é bom, ele é correto. Mas o que aconteceu? Os outros do próprio reino ficaram extremamente enciumados e revoltados. Peraí, um judeu vai governar sobre nós? E aí eles preparam um documento e levam ao rei para que o rei dê a sua chancela. Meta lá o seu selo, o seu anel. Olha, quando a chancela do rei tocava o documento, ninguém podia revogar o decreto, nem o próprio rei, mesmo que ele quisesse, pois armaram o cerco direitinho e conseguiram. E agora, bem, se não houvesse obediência ao rei, o que desobedecesse pagaria um preço altíssimo. E eles redigiram o documento muito bem, para que Daniel não tivesse escape nenhum. Você pensa que esse decreto firmado, chancelado, intimidou Daniel? Daniel continuava orando. E quem pode impedir uma pessoa de orar? Você pode orar em espírito. Você pode orar dentro de você e o Espírito de Deus está recebendo. Mas você pode orar e o Senhor Deus recebe e ninguém tem nada a ver com isso. E aí? Diz aqui a palavra de Deus no capítulo 6, no versículo 10, que quando Daniel soube que a escritura estava assinada, que o decreto havia sido chancelado, diz que ele entrou na sua casa, abriu a janela voltada para Jerusalém, que significa olhando para Jesus, olhando para o céu, olhando firmemente para Deus, ou seja, olhando para a palavra de Deus. E então o Daniel orava e continuava orando como antes fazia. Queridos, Deus quer ver a firmeza da fé. Deus quer ver a fé de cada um. O Espírito de Deus contempla os corações. Quando um cristão sente medo de circunstâncias adversas, então a fé está muito abalada. Aí muita gente diz: ah, mas não é bem assim. Espera aí, nós somos seres humanos. Queridos, fé ou medo? Firmeza ou fraqueza? Vamos à realidade. Daniel, sabendo do decreto contra ele, por que fizeram o decreto? Qual era o ponto central desse decreto? O porquê dele?
porque todos na Babilônia, todos no reino, na província onde Daniel se encontrava, teriam de fazer petições apenas ao rei. Ninguém poderia fazer a outro Deus, a ninguém. E Daniel jamais se dobraria diante da imposição de servir a outros deuses, de fazer suas petições, suas orações ao rei. Então Daniel continua orando firmemente. Esse é um dos fatores que faz qualquer pessoa alcançar as bênçãos de Deus. A oração. Quando a oração é sincera, quando a oração é firme, quando a fé está firme no coração, quando o filho, a filha de Deus, tomam posição de não abrir mão daquilo que está escrito, o Espírito de Deus observa. E foi aí então que foram até o rei e acusaram Daniel. Olha, o rei, aquele jovem, aquele moço, aquele homem que o senhor trouxe, que o teu pai, que o teu ancestral trouxe lá, ele não se dobra, ele não quer obedecer. Ele está lá fazendo as petições dele ao Deus dele. O decreto está assinado, o rei manda que chamem Daniel, e aí chamaram Daniel. O rei sabia que era injustiça. O rei sabia que literalmente eles tinham feito por inveja. O rei sabia. Mas ele tinha que cumprir o decreto, não é? Ele havia chancelado. E agora? Pois é, queridos, Satanás parece que fez um decreto para atingir toda a humanidade. Mas é lamentável e triste que o que Satanás mais tem colhido é o medo e o pânico. E como fica o coração de Deus? E a fé dos filhos de Deus? E a coragem dos filhos de Deus em assumir a presença de Deus? Esses dias, em respeito às autoridades, obediência às autoridades governamentais, não estamos realizando cultos. Mas nada pode abalar a nossa fé. Por quê? Também não se pode impedir de orar. Temos que respeitar. Mas o medo, queridos, o medo é um dos dos maiores aliados de Satanás. O medo é o sentimento que Satanás tem colhido em muitos filhos de Deus. Queridos, o medo não vem de Deus. O medo é negativo. O medo é uma porteira para Satanás e seus demônios. Para quem crê na Bíblia Sagrada, para quem crê na palavra de Deus, então, sabe perfeitamente que o Espírito de Deus manda jogar fora o medo. E agora? Bom, agora Daniel vai ser jogado na cova dos leões famintos. Ele é jogado. O rei tem de cumprir o decreto. Manda que joguem Daniel na cova dos leões famintos. Diz a palavra de Deus que o rei não pôde dormir aquela noite. Ficou tão incomodado, porque ele sabia que Daniel era inocente. Não dormiu a noite toda. Amanheceu o dia. Quando o dia começou a clarear, ele correu lá naquela cova. E é muito interessante que ele grita assim: Daniel, Daniel, será por acaso, dar-se-á o caso, que o teu Deus... Essa observação é muito interessante, essa parte, porque diz assim, olha só. E chegando-se à cova, eu estou no livro de Daniel, capítulo 6, verso 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. O rei havia observado Daniel o tempo todo. Nós somos muito observados pelo céu e pelo inferno. Deus espera colher os frutos, e dentre eles o fruto da fé. Uma fé firme e inabalável em tempos difíceis, em tempos de contrariedades, em tempos de tempestades, de assolações, seja lá do que for.
Os decretos de morte saem do inferno. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Claro que somos mortais. Nosso corpo físico vai perecer. Um dia, cada um parte. Um dia todos partirão. Cada um no seu tempo. Mas não precisa ser do medo. Porque o medo é a grande porta que o diabo encontra. Então, queridos, o que aconteceu agora? O rei agora expõe a Daniel e disse, no entendimento: Daniel, eu te observei, você servia esse Deus o tempo todo. Será que ele te livrou? O Daniel dá um grito lá de dentro da cova e diz: ó rei, vive para sempre. A saudação que era devida ao rei. O meu Deus, resposta de Daniel, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Agora, olha o que ele diz: porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Vimos então, não é? Pois é. Os 3 fatores que precederam a ação de Deus na vida de Daniel, como dos outros jovens que foram livrados da fornalha do fogo, eles serviram a Deus de verdade. Queridos, quando tudo vai bem, quantos adormecem? Quantos se distraem, vivem distraídos em extremo? Quantos, quando o mal assola, estão enfraquecidos, abalados? Daniel, a escritura assinada, e ele continuava orando como antes fazia, 3 vezes ao dia. Bem, agora é o momento de orar, porque Deus levanta o caído, cura o enfermo, liberta o encarcerado. Você crê nisso? Ora comigo. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus Cristo, como a Tua palavra nos ensina, o Senhor diz que se 2 de nós concordarmos acerca de qualquer coisa que pedirmos, isso nos será feito. Sim, e pelo Senhor. Pai, nós reconhecemos que o Senhor é o mesmo Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor não olha as aparências religiosas, mas um coração que crê ou não crê. Um coração cheio da fé ou tomado pelo medo. Senhor, nós sabemos, o Senhor é o único e não há outro. Pai, mais um rei no tempo de Daniel reconhece que só o Senhor é Deus, o único Deus. Pai querido, tenha liberdade para agir, fortalecer cada coração enfraquecido. Jesus, um toque do Teu Espírito e o Senhor cura, o Senhor liberta, as cadeias se quebram, o medo desaparece, a Tua luz vem brilhar onde as trevas dominaram. Pai Celestial, em nome de Jesus, abençoe a cada um, abençoe a casa, a família, abençoe o local de trabalho, abençoe os que estão à volta, abençoe, e nós agradecemos. Senhor, muito obrigada. Amém e graças a Deus. Amém. Muito bem, e até o nosso próximo encontro.